E o tema de hoje é comidas dos orixás. Então sejam todos muito bem-vindos à Aldeia dos Orixás, Guardião Ogum Xoroquê. Como nós falamos, o tema de hoje são as comidas dos orixás. E pra gente, as comidas ali são oferendas, Das oferendas, na nossa concepção, são extraídas pelos orixás ou pelas entidades energias. Essas energias são utilizadas, são direcionadas para um benefício, uma intenção, a tudo aquilo que nos levou a oferendar aquela comida. É importante dizer que cabe a nós a ativação dessa oferenda. Não adianta só deixar ali a comida sem antes rezá-la, sem se concentrar, sem fazer as orações, os cânticos. Não devemos simplesmente jogar ali, colocar os elementos, fazer de qualquer forma, pois assim ela não terá o mesmo valor do que quando você reza, quando você canta, quando você ora, quando você se concentra, porque ali você está direcionando. Então é necessário que você fique ali pelo menos uns 20 minutos, fazendo ali o direcionamento dessa intenção, através da concentração, das orações, dos cânticos. Durante esse tempo, a entidade está ali atuando, agindo magisticamente para direcionar essa energia para a intenção. E nós podemos oferendar tanto ao nosso benefício, quanto ao benefício de uma outra pessoa. Quanto somente agradecer, seja a entidade, seja o orixá. Então nós separamos algumas oferendas aqui para falar hoje, começando aqui por Exu. Exu nós vamos falar principalmente do Padê. Temos ali o Padê de Dendê, que ele tem a função de trazer ação, é um Padê com bastante intensidade e ele tem função de ordenação. Os ingredientes são farinha de mandioca e o dendê. Você vai colocar o dendê sobre a farinha de mandioca e ir misturando com as mãos até essa farinha apresentar uma cor amarelada e ficar soltinha. Ela não pode formar grumos ali, pelotes. Ela pode também ser levada ao fogo. Ela também vai ter uma outra conotação, uma outra intensidade quando você leva ao fogo. Você aquece esse padê. Tem também o padê de cachaça. Ali você vai misturar a farinha de mandioca com a cachaça. Então você vai colocar ali a cachaça sobre a farinha de mandioca e misturar até ela ficar soltinha. O padê de cachaça ele já tem a função mais de purificação, de limpeza. Temos também ali o padê de mel, que ele serve tanto para agrado quanto para harmonização. Então você vai ter ali como ingredientes a farinha de mandioca e o mel. Você vai colocar sobre a farinha de mandioca o mel e ir misturando também até aquela farofa ficar bem soltinha. E tem também o padê de água. Ele representa ali o equilíbrio. Os ingredientes são a farinha de mandioca e a água. E o preparo é você colocar ali sobre a farinha de mandioca a água e umedecendo, e misturando até ela ficar soltinha também. Então esses são algumas das comidas de Exu. Falando agora sobre Ogum, nós temos ali a feijoada de Ogum, onde os ingredientes vão ser feijão preto, dendê, cebola e a pimenta. Você vai refogar ali a cebola, principalmente trabalhe a cebola ralada, é melhor, mais fácil de refogar, dá mais sabor. E a pimenta, você vai refogar tudo ali no dendê. Depois você vai colocar o feijão preto sobre esse refogado. Vai deixar ali alguns instantes, tostando ali, refogando junto com os demais elementos. Vai acrescentar água e vai botar ali para cozinhar, seja na pressão ou na panela de ferro, que é o mais indicado, traz mais energia ali. Para outros terreiros, para outras nações, outras religiões da matriz afro, você pode acrescentar outros elementos como
carne animal, é que nós não utilizamos na aldeia. Então, por isso que não está aqui na descrição da feijoada, tá? Das demais oferendas também. Temos também o feijão fradinho para algum, né? Você acrescenta ali, você vai ter como ingredientes o feijão fradinho, o dendê, a cebola e a pimenta. Então você vai ter ali o refogado de cebola ralada com pimenta no dendê. Vai colocar também o feijão fradinho para aquecer ele, misturar ali no refogado. Depois vai adicionar água e colocar ali na pressão ou colocar para cozinhar ali na panela de ferro. Temos também o inhame para algum, onde você vai ter ali o inhame, o dendê e o mel. Tá? Você vai cozinhar o inhame com água mesmo. Pode descascar antes ou depois. Algumas pessoas têm mais dificuldade para descascar antes. Então acaba descascando depois de cozido. Tá? Não tem problema. Depois que você descascou, vai colocar ali a peça inteira de inhame ou cortar ela em rodelas, né, em fatias ali. E vai regar com dendê. E depois pode regar também com o mel. Tá? Você também pode fazer um preparo que, em vez de você cozinhar o inhame, você vai assar ele no forno. Já vi também algumas pessoas fazendo cozinhar e depois assar um pouquinho no forno. Tá? Você pode adicionar nesse inhame também alguns palitos com umas bolinhas de inhame ou de algodão regadas ali com dendê. Tá? Ou esses palitos podem ser ali de dendenzeiro. Tá? Que também vai ter um outro axé, vai trazer outra energia para essa oferenda também. Para o chumaré, nós colocamos aqui a oferenda de batata doce. Você vai descascar a batata doce, vai cozinhar ela e vai amassar ela depois de cozida e formar ali num molde de serpente. Comumente a gente trabalha dessa forma para oferenda de Oxumaré. Pode também decorar depois com bertalha, né, com algumas plantas comestíveis ali e plantas de fundamento de Oxumaré. O bolinho de feijão fradinho, né, esse bolinho de feijão fradinho vai ter ali feijão fradinho e dendê. Você vai deixar o feijão fradinho de molho, vai retirar a casca, vai cozinhar esse feijão fradinho para deixar ele bem amolecido. Depois você vai amassar ele, né, para ele virar uma papa, e vai adicionar um pouco de dendê e vai modelar ali como serpente ou como bolinhos, vários bolinhos ali, e vai servir para o chumaré. Tem também o aberém de Oxumaré, que os ingredientes são um milho. Algumas pessoas utilizam ali o fubá de milho, né, milho já pilado, o arroz ou o fubá de arroz. Tá? Você vai colocar aí nesse preparo, vai amolecer esse arroz já pilado, né, esse fubá ou esse arroz, esse fubá de arroz, em água. Depois de moer em pedra, né, no caso se já for o fubá, não precisa moer em pedra, ele já vai estar ali praticamente em pó. Vai adicionar açúcar, vai enrolar numa folha de bananeira. Para enrolar a folha de bananeira, é importante você passar essa folha no fogo. Daí ela amolece, fica mais maleável, menos quebradiça e você consegue enrolar. Vai colocar, né, essa massa dentro da folha de bananeira e vai cozinhar no vapor. Pode ser de uma cuscuzeira ou mesmo em banho-maria. Tá? Para Xangô, nós temos tradicional o amalá, que vai quiabo, dendê e pimenta. Você vai fazer um refogado ali de pimenta no dendê, né? E depois vai adicionar o quiabo já cortado em rodelas. E vai deixar tudo ali cozinhar, esse refogadão ali. E depois vai servir para Xangô. Tem também um bobó de mandioca para Xangô. Né? Vai ali dendê, leite de coco, mandioca, pimentão vermelho e cebola. Você vai descascar a mandioca, botar para cozinhar, amassar até virar um creme, adicionar o leite de coco e refogar a pimenta, a cebola ralada e os pimentões, né?
no dendê. Depois você vai acrescentar ali para refogar o creme da mandioca e deixar cozinhar até ficar no ponto ali, tudo mais homogêneo, e servir ali esse bobó para Xangô. Tem também um caruru, tá, para Xangô. Esse caruru vai quiabo, cebola, pimenta, dendê, castanha de caju ou amendoim moído. Vai variar ali dependendo da tradição, mas eles vão ter a mesma energia ali para ser utilizada. Então você vai refogar no fogo brando, né? E no dendê ali a cebola ralada, a pimenta, o quiabo picado e o amendoim ou a castanha, tá? Essa castanha de caju. E vai adicionar um pouco de água ali. Vai deixar cozinhar bem e ao final vai adicionar um pouco mais de quiabo e um pouco mais de amendoim ou castanha, para ele dar aquela engrossada. E depois já pode servir para Xangô. Para o baluayê, nós temos ali o deburu, que é o milho de pipoca e a areia lavada, são os dois ingredientes que a gente vai precisar. Vai colocar um pouco de areia lavada ali na panela, vai deixar esquentar. Depois você vai adicionar ali um punhado de milho de pipoca e vai deixar ali até estourar. Depois que estourar, né, você vai retirar essa pipoca e servir para o baluayê, descartando ali a areia. Você pode colocar também dendê sobre esse deburu, sobre a pipoca. Ou mesmo passar um pouco de dendê nas mãos e ir passando por esse deburu que já estourou. Tá? Feijão preto para o baluayê. Você vai pegar o feijão preto, tem ali dendê e cebola, vai colocar para refogar a cebola, vai colocar o feijão preto de molho antes, né? De você colocar no refogado, você vai colocar ele de molho. Depois vai colocar o feijão preto no dendê, com essa cebola já refogada ali. Vai acrescentar água e levar ao fogo e deixar cozinhar. Tá? Então você vai servir esse feijão preto cozido com dendê e cebola, tá, para ele. A fava rajada. A fava rajada a fava é um feijão um pouco maior. E ele vai ser rajado de branco e preto. Você vai colocar essa fava rajada de molho. Depois você vai pegar essa fava rajada e vai colocar ali no refogado de dendê com cebola. E vai deixar tostar um pouquinho. Depois vai adicionar água, deixar cozinhar e depois servir. Para Oxóssi. Para Oxóssi nós temos o abadô de Oxóssi, que como ingredientes nós vamos ter ali o feijão fradinho, a canjica amarela, né, que alguns chamam de mungunzá, ou de milho amarelo. Ele é um pouco mais quebradinho. Cebola, dendê, folha de bananeira e coco seco. Como preparo ali, você vai cozinhar o feijão fradinho, vai cozinhar também a parte ali, a canjica amarela. Depois você vai deixar tostar os dois, vai refogar com dendê e cebola, vai colocar essa massa que vai estar ali cozida já em uma folha de bananeira junto com uma tira de coco, tá? O milho cozido com coco de Oxóssi. Vai utilizar ali os ingredientes, o milho verde e o coco seco. Vai cozinhar o milho verde, né? Você pode cortar, deixar ele na espiga ou retirar da espiga, tá? Não tem problema, nenhuma das duas formas. Eu costumo retirar da espiga, tá? Vai colocar em um recipiente e vai colocar por cima tiras de coco seco, tá? E já pode oferendar ali para Oxóssi. Tem também o axoxô de Oxóssi, que os ingredientes é a canjica amarela, o melaço e o coco seco. Aqui eu vou cozinhar a canjica amarela, né? O milho amarelo ali quebradinho. Depois de cozido, eu vou regar ele com melaço e vou cobrir com fatias de coco seco. Para ossanhe, nós temos ali uma pamonha para ossanhe. Os ingredientes são milho verde, leite de coco, açúcar e a palha do milho. Você vai ralar o milho verde, vai adicionar um pouquinho de leite de coco, um pouco de açúcar e vai deixar essa massa de uma maneira que ela fique pouco consistente. Vai colocar dentro da palha do milho, vai amarrar bem e vai cozinhar em água, tá? Milho com amendoim.
né? Você vai precisar ali de milho verde e amendoim e mel, tá? Você vai cozinhar ali o milho e em paralelo você vai botar para assar no forno o amendoim. Após o tempo de preparo dos dois, você vai colocar os dois juntos, vai misturar e vai regar com mel. Temos também um bolinho de feijão para o ossanhe. Você pode utilizar ali o feijão branco e dendê. Esses são os seus ingredientes. Vai cozinhar bem o feijão branco, amassar, formar uma massinha, depois vai enrolar em formato de bolinho e regar com dendê. Para obá. Obá nós temos ali o abará, né, que ele é a mesma massa do acarajé. O que vai mudar aqui é que ele vai ser cozido no vapor. Tá? Então os ingredientes são feijão fradinho, cebola, dendê e folha de bananeira. Então você vai deixar de molho o feijão fradinho em água fria até ele soltar a casca. Você vai retirar essa casca e vai moer ele. Tá? Algumas pessoas batem no liquidificador. Eu prefiro moer ali num pilão e bater ele. Tá? Adicionar cebola ralada, um pouco de dendê, em média 2 colheres, e vai misturar toda essa massa com uma colher de pau. Com a mesma colher de pau, você vai retirar um pouco dessa massa, vai colocar ali na folha de bananeira, lembrando que a folha de bananeira, para ficar maleável, tem que passar ali no fogo. Tá? Vai colocar dentro da folha de bananeira, vai fechar e vai botar para cozinhar no vapor, né, no banho-maria. Temos também aqui para obá também muqueca de ovos. Os ingredientes são ovos, tomate, pimentão, leite de coco, dendê e cebola. O preparo: você vai refogar ali a cebola, o tomate, o pimentão no dendê. Vai acrescentar um pouco de leite de coco, depois vai adicionar os ovos e aguardar o cozimento, mexendo ali levemente. A farofa de ovos também, como oferenda ali para o obá. Você vai utilizar farinha de mandioca, dendê, cebola e ovos. Vai refogar ali a cebola no dendê, vai adicionar a farinha de mandioca e ir mexendo até ficar uma farinha bem amarela, bem soltinha, né? Em paralelo eu já deixo cozinhando ali os ovos. Vou descascar os ovos, depois de cozido, vou cortar esses ovos, vou picar ali e vou misturar na farofa de dendê, tá? Aqueço um pouco mais e já posso servir ali como oferenda. Para nanã, né, nós temos ali o mucunzá ou mungunzá, como a gente costuma dizer aqui. Os ingredientes são o milho de mungunzá ou mesmo o milho de canjica. Os dois podem ser utilizados. Leite de coco, coco ralado, açúcar e leite. Você vai deixar o milho de molho, depois vai cozinhar ele na água, vai, após o cozimento, retirar essa água, vai adicionar o leite de coco, o coco ralado, o leite e o açúcar. E vai colocar para ferver até em tudo engrossar ali. Tá? E já pode servir também para o orixá. O aberum. Aberum, você vai utilizar ali o milho. Algumas pessoas já utilizam o fubá, né, para não ter o trabalho de cozinhar, torrar e pilar. O açúcar, o mel, o azeite doce, né, que é aquele azeite de oliva, e a folha de bananeira. Você vai cozinhar o milho. Depois de cozido, você vai tostar ele e pilar. Tá? Senão você utiliza ali o fubá para eliminar alguns processos. Após, você vai adicionar o açúcar e o mel. Colocar essa massa que vai formar ali na folha de bananeira, untada com azeite doce, né? O azeite de oliva. Vai enrolar. Tem também para nanã o damborô. Damborô é a folha de taioba ou a folha de mostarda. Eu prefiro utilizar a folha de mostarda. Cebola e dendê. Então você vai cozinhar a folha de taioba ou de mostarda. E após o cozimento você vai adicionar a cebola ralada e vai refogar tudo no azeite de dendê. Tá? E vai servir para o orixá. Oxum. Oxum, nós temos ali o molocum, tá? Que é o feijão fradinho. Você vai utilizar o dendê, o ovo e a cebola. Como que você vai preparar o molocum?
vai cozinhar o feijão fradinho sem deixar desmanchar, vai refogar a cebola no azeite de dendê e vai misturar o feijão fradinho já cozido, né, e vai misturar bem. Depois você vai colocar esse refogado, né, do feijão fradinho com o dendê, com a cebola, dentro ali de um recipiente, uma travessa, e vai adicionar ovos, né? A quantidade de ovos vai indicar ali o seu propósito. Então pode ser 8 ovos, 5 ovos, cada um vai ter ali uma função. Temos também o IPT, né, de Oxum, que vai inhame, dendê e cebola. Então você vai descascar o inhame, cortar em pedaços, vai cozinhar em água, depois você vai adicionar a cebola, o dendê e vai formar uma pasta, tá? E esse será o IPT ali que você vai oferendar ali para Oxum, tá? Adum, você vai utilizar o milho, azeite de dendê e mel. Você vai assar o milho, depois você vai moer, né, esse milho, vai adicionar azeite de dendê e mel, né? Vai misturar tudo, vai deixar homogêneo e vai oferendar ali para Oxum. Para Iemanjá, nós temos ali como oferenda a fava branca, né? Você vai ter como ingredientes fava branca, azeite, né? Esse azeite aí é o azeite de oliva, e a cebola. Você vai cozinhar a fava branca sem deixar ela desmanchar. Vai refogar ela na cebola e no azeite, vai misturar tudo e depois vai colocar numa travessa. A canjica de Iemanjá. Essa canjica que eu vou utilizar é a canjica branca, né? O milho branco. Vou utilizar também leite, açúcar e mel. Eu vou cozinhar a canjica em água, vou deixar ela secar ali, retirar a água, deixar ela secar um pouquinho e vou juntar o leite, o açúcar. Eu vou deixar cozinhar mais um pouquinho para ela apurar, para ela engrossar e vou regar com mel. Temos também o manjar de Iemanjá. Você vai utilizar ali a maisena, o leite de coco, o leite e o açúcar, tá? No preparo, você vai dissolver a maisena no leite frio, vai adicionar o leite de coco, vai levar ao fogo e vai mexer até engrossar. Nas oferendas para Euá, né, as comidas de Euá, nós temos ali lelé com coco, que os ingredientes são milho. O milho pode ser milho flocão ou canjiquinha, tá? Coco ralado, açúcar e leite de coco. Você vai colocar o milho para cozinhar, né, esse flocão ou a canjiquinha. Depois do milho cozido, você vai retirar a água, vai colocar numa panela e vai adicionar o leite de coco, o açúcar e o coco ralado. Vai deixar ferver até engrossar, depois vai colocar em uma assadeira, tá? Algumas pessoas até assam um pouquinho no forno também. E depois deixa esfriar, tá? Ele vai formar um formato de bolinho, tá? Fica muito bom. E eu gosto bastante também. Pirão de batata doce. Você vai pegar batata doce, leite de coco e mel. Vai colocar a batata doce descascada para cozinhar. Vai amassar bem ela e vai adicionando um pouco de leite de coco, até dar um ponto bem cremoso, um ponto de pirão. Você vai servir regando esse pirão com mel, tá? E a banana frita de Euá, essa é uma banana da terra. Você vai utilizar também dendê, canela e mel. Você vai fritar essa banana da terra no dendê, né? Passar ali na frigideira. E depois que você passou ela na frigideira, fritou, você vai regar ela com mel e polvilhar ali canela. E oferecer ali para Euá. Para Iansã, nós temos ali o acarajé, né, o tradicional acarajé. Os ingredientes são feijão fradinho, cebola e dendê. Você vai deixar de molho o feijão fradinho na água fria para soltar a casca. Vai retirar toda essa casca e vai moer o feijão fradinho. Vai adicionar a cebola ralada, né, na mistura ali, um pouco de dendê, em média 2 colheres. Vai misturar ali com a colher de pau, vai formar bolinhos e vai colocar ali para fritar no azeite de dendê bem quente. O segredo ali para não amargar o bolinho é colocar também uma cebola inteira dentro da panela onde está o azeite de dendê quente.
Bobó de inhame para Yansan. Você vai utilizar inhame e mel. Vai descascar o inhame, vai cozinhar bem esse inhame até ele ficar bem macio, vai amassar até formar um creme e vai adicionar mel. Tá? E tem também o vatapá. O vatapá você vai utilizar ali fubá de arroz ou pão dormido. Eu utilizo mais o pão dormido. Vai utilizar pimenta, cebola, gengibre e leite de coco. Né? Você vai pegar ali em uma panela e vai colocar no fogo com o pão dormido. Vai adicionar ali um refogado de pimenta, gengibre e o leite de coco. E vai começar a adicionar água, né? E ali ele vai dar o ponto de fervura, você vai misturando tudo com uma colher de pau, né? E vai deixando engrossar. Para o orixá tempo, nós temos ali a farofa de mel com pepino. Você vai precisar de farinha de mandioca, mel e pepino. Vai colocar o mel sobre a farinha de mandioca e misturar até a farinha ficar bem soltinha. Tá? Vai cortar o pepino na longitudinal, em torno de 3 a 4 fatias, depende do fundamento que você segue, e vai regar ali tudo com mel. Tá? O cozido de grãos para tempo. Tá? Os ingredientes são grão de bico, canjica, arroz, feijão branco e mel. Então você vai colocar para cozinhar tudo separado. O grão de bico, a canjica, o arroz e o feijão branco. Depois que tudo estiver cozido, você vai colocar no mesmo recipiente, cada um ali no seu cantinho. E vai regar com mel e servir ali para tempo. Tem também o ajabô para tempo. Né? Os ingredientes que você vai utilizar são quiabo, azeite doce e mel. Vai refogar o quiabo bem picadinho no azeite doce. Vai deixar ele ferver bem, né? Ferventar bem. E após estar bem cozido, vai adicionar o mel. Tá? E servir ali para o orixá tempo. Para Ifá, nós servimos aqui o arroz com mel. Né? Você vai utilizar o arroz e o mel. Vai cozinhar bem o arroz, né? Com água. Depois do arroz cozido, você vai regar ele com mel. Né? Distribuir ele num recipiente, né? Num alguidar. E vai servir ali para Ifá. Ou numa travessa de louça. Tá? Bolinho de farinha ou fubá com mel. Tá? Você vai utilizar ali farinha de mandioca ou o fubá de milho, branco principalmente, e mel. Você vai preparar ali com as mãos, você vai misturando, né, a farinha de mandioca ou o fubá ali com o mel. Vai adicionando mel e vai moldando em formato de bolinhos. Depois você oferece ali esses bolinhos para Ifá. Inhame cozido com mel, né, também pode ser oferecido ali para Ifá. Você vai utilizar inhame e mel, vai descascar o inhame, vai cozinhar bem na água, né? Depois vai escorrer essa água, vai regar, né, esse inhame com mel. Pode ser em fatias ou pode ser ele amassado. Tá? Eu prefiro oferendar ele amassado. E, por fim aqui, Oxalá. Oxalá nós temos ali o acaçá. O acaçá serve para todos os orixás, tá? Mas nós estamos colocando aqui como oferenda principal aqui de Oxalá. Os ingredientes são canjica, né, o milho branco, e a folha de bananeira. Você vai colocar a canjica de molho de um dia para o outro. Depois você vai moer, né, vai triturar ela. Vai deixar ela bem moída ali até formar uma massa bem fininha. Vai trocar a água, né, que você utilizou ali para cozinhar e para deixar de molho, né? Vai trocar essa água e vai levar ali para o fogo agora para cozinhar até engrossar. Depois que engrossou um pouquinho, você vai passar esse acaçar ali, esse cozido ali, né, da canjica, para uma folha de bananeira e vai levar ao fogo, tá? Para ficar maleável essa folha de bananeira. Você vai colocar uma colher dessa massa já engrossada ali na folha de bananeira, né? E vai enrolar ali. E vai colocar numa travessa. Esse que vai ser o seu acaçá. A canjica que você oferece ali para Oxalá é uma canjica de milho branco,
e mel. Você vai cozinhar essa canjica. Após o cozimento, você vai guardar esfriar, vai escorrer a água e vai cobrir essa canjica ali com mel, já no recipiente que você vai oferendar ali para Oxalá. O inhame de Oxalá, né, você vai utilizar também inhame, azeite doce e mel. Vai retirar a casca do inhame, vai cortar em pedaços bem pequenininhos, vai cozinhar bem e vai amassar, vai pilar. Nesse daqui eu prefiro utilizar o pilão, é um pilão de pedra ali para pilar esse inhame. Vai amassar até o inhame ficar bem homogêneo, é uma massa bem homogênea. Você vai regar ali com azeite doce ou com o mel. Tá? Você pode utilizar um ou outro. Tá certo? Isso foi um pouquinho aqui das comidas dos orixás. Siga a gente nas nossas mídias sociais, né? Nós estamos presentes ali no Instagram, no Facebook, no YouTube. E até a próxima. Muito obrigado. Axé.